E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, mais uma semana, mais uma aula, reta final, então foco nos estudos e vamos lá. Nessa aula, a gente vai continuar estudando o Brasil, dessa vez no Segundo Império, o governo do Dom Pedro II. A gente terminou a nossa última aula vendo as revoltas que aconteceram durante o período regencial, mas a gente falou também sobre o golpe da maioridade, que foi o movimento que colocou o Dom Pedro II como imperador do Brasil. Então, depois do golpe da maioridade, o Pedro de Alcântara, Pedrinho, vai receber o título de imperador com 14 anos e vai passar a ser conhecido como Dom Pedro II, imperador do Brasil. E isso vai dar início a uma nova fase na política brasileira, que fica conhecida como o Segundo Reinado. O primeiro reinado foi o reinado do Dom Pedro I. O segundo reinado é o reinado do Dom Pedro II. Com esse novo governo, vão ser convocadas novas eleições para a Câmara dos Deputados. E os partidos políticos vão buscar ganhar mais poder e influência. Quanto mais deputados eles tivessem na Câmara, mais poder e influência eles iam ter. E a gente tem os dois maiores partidos que disputavam o poder aqui no Brasil. O Partido Progressista, que a partir desse momento passa a ser conhecido como Partido Liberal, e o Partido Regressista, que passa a ser chamado de Partido Conservador. Então a gente tem esses dois partidos, o liberal e o conservador, buscando poder e influência, e o grande foco desses caras era os assentos na Câmara dos Deputados. Quanto mais deputados eles elegessem, mais poder e influência eles iam ter. Buscando maioria na Câmara, os liberais vão contratar capangas para invadir os locais de votação. Isso vai acabar numa confusão generalizada, briga, pancadaria, e esse episódio vai ficar conhecido como Eleições do Cacete. Então, buscando essa influência, os liberais contratam esses caras para tentar persuadir as pessoas a votarem nos liberais, mas não vai dar certo, vai acabar numa confusão, e aí, quando isso acontece, o Partido Conservador vai exigir a anulação dos pleitos, ou seja, a anulação dos votos, e vai convocar novas eleições. Os liberais, também conhecidos como Luzias, eles defendiam os proprietários rurais menos tradicionais, profissionais liberais e a classe média, enquanto os conservadores, também chamados de Saquarema, representavam os proprietários rurais nordestinos e fluminenses, os burocratas ligados à magistratura e os comerciantes portugueses. Esses nomes, Luzias e Saquarema, eram por causa dos centros eleitorais desses caras, Luzias em Minas Gerais e Saquarema aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem os dois grupos, cada um defendendo as suas próprias pautas, enquanto os liberais estão do lado dos proprietários rurais menos tradicionais, ou seja, são as famílias menores, mas não populares, não são a classe baixa, são famílias que não são da classe alta, mas não são da classe baixa também, são da classe média. Profissionais liberais e, é claro, a classe média, que era onde a maioria dos liberais estava estabelecida. Enquanto os conservadores defendiam os grandes proprietários rurais, nordestinos e fluminenses, os caras de famílias ricas e influentes, os burocratas ligados à magistratura, ou seja, os juízes e os representantes legais, e também os comerciantes portugueses. Tendo esses dois grupos tão distintos, para o Dom Pedro II sobreviver no poder, ele tenta dialogar com os dois grupos. E aí, em 1847, ele vai implantar no Brasil o modelo parlamentarista. Só que no Brasil, esse modelo vai ser conhecido como parlamentarismo às avessas. Porque o parlamentarismo, segundo o modelo inglês, ele buscava reduzir os poderes do monarca, tirar um pouquinho do poder e da influência do rei, do monarca ou do imperador, e passar esse poder para os membros do parlamento. Só que no Brasil, o imperador tinha poderes absolutos e supervisionava a política brasileira. O parlamentarismo foi só uma medida para tentar agradar os dois lados, tanto os liberais quanto os conservadores. Por isso, parlamentarismo às avessas. Os ingleses faziam de uma forma e o Brasil fazia de outra forma totalmente diferente. Em vez de reduzir os poderes do rei, do monarca ou do imperador, o modelo brasileiro dava ao imperador poderes absolutos. Em 1848, o governo do Dom Pedro II vai enfrentar a última grande revolta do Império. A gente passou as últimas aulas falando sobre essas revoltas.
e essa vai ser conhecida como Revolução Praieira. Ela vai acontecer no Recife, Pernambuco, e essa revolução vai ter início a partir do descontentamento da população com a concentração de terras e de poder nas mãos de poucas famílias, em especial a dos Cavalcante e dos Albuquerque. Ou seja, muitas das terras lá no Recife, Pernambuco, eram dominadas por essas duas famílias, Cavalcante e Albuquerque. Eram duas famílias ricas, duas famílias antigas, com muito dinheiro e com muito poder. E lá no Recife, muito influentes, em especial os Cavalcantes. Até surgiu um ditado popular lá no Recife que dizia: quem vive em Pernambuco não há de estar enganado, que ou há de ser Cavalcante ou há de ser cavalgado. O que isso quer dizer? Se você não fosse apoiador dos Cavalcantes, se você não fizesse a vontade deles, eles iam passar por cima de você. Para piorar essa situação dessas famílias ricas e poderosas que impunham a vontade deles sobre a população, o comércio local ainda estava nas mãos dos portugueses, e isso gerava revolta por parte dos brasileiros. Os brasileiros queriam ter essa autonomia de comerciar, mas grande parte do comércio estava na mão dos portugueses. E aí, por conta desse descontentamento, vai surgir um grupo que é contrário a essas práticas. Esse grupo era conhecido como o Partido da Praia, e ele buscava combater as desigualdades e tinha o Diário Novo, que era um jornal, como porta-voz. Era lá que eles falavam tudo o que eles pensavam contra as famílias grandes, contra os comerciantes portugueses, para poder expressar um pouco dessas frustrações que eles tinham em relação a esse território. O presidente da província, que era o Antônio Pinto Chichorro da Gama, ele não estava necessariamente comprometido nem com os donos das terras, nem com os comerciantes portugueses. Ele era um cara que estava neutro nesse conflito. E aí, por essa neutralidade, ele acaba sendo substituído pelo imperador. E aí, quando substituem o cara que era neutro, e obviamente iam mandar um cara que era a favor dos comerciantes portugueses e a favor das grandes famílias, começa a revolta. Liderados pelo Pedro Ivo, que era um militar, e o Borges da Fonseca, que era um jornalista, eles divulgam seus planos num documento chamado Manifesto ao Mundo. Nesse documento, eles propunham o seguinte: voto livre e universal, liberdade de imprensa, já que o Diário Novo muitas vezes era censurado por falar coisas que não agradavam aos comerciantes ou às famílias, garantia de trabalho, já que se você não fosse aliado a alguma das famílias, você provavelmente não teria oportunidade dentro daquele território, a extinção do poder moderador, buscando tirar aí um pouco do poder que estava concentrado nas mãos do Dom Pedro II, e o comércio a varejo somente para os brasileiros, excluindo os portugueses. Isso ia fazer com que o comércio fosse um pouco mais justo ali no território. Os brasileiros iam ter mais chances de competir com os portugueses. Além disso, garantias de direito individuais e federação. Justamente para garantir que as pessoas tivessem oportunidades iguais, já que, se você fosse amigo dos Albuquerque ou dos Cavalcanti, você teria muito mais vantagens se você ajudasse eles, se você fosse aliado deles, do que se você fosse inimigo desses caras. Os líderes do movimento pertenciam à classe alta, então esse é um movimento em que a gente não está necessariamente falando sobre a classe mais baixa. É claro que eles também estavam insatisfeitos, mas esse movimento, pertencente à classe alta, não estava muito interessado nesse momento nos direitos da população mais baixa, tanto que a questão da escravidão não era abordada nesse manifesto ao mundo. Quando se tem notícia desse movimento de revolta e desse documento, Manifesto ao Mundo, os líderes do movimento vão ser detidos e julgados, mas só em 1851. Lembrando que a gente falou que o movimento começa em 1848. Então, quase 3 anos depois, eles são julgados, mesmo tendo sido detidos antes. Por quê? Por pertencerem à classe alta, o governo não queria muita má reputação em prender e executar esses caras. Então eles prendem os caras, esperam os ânimos se abaixarem, a revolta se apaziguar, e aí quando tudo estava mais calmo, eles concedem aos caras anistia. Então eles varreram a sujeira para baixo do tapete. Eles não queriam a má reputação de ter executado esses caras, já que eles eram da classe alta. Então, quando a poeira baixa, o governo julga eles, mas
concede a eles eventualmente a anistia, que era o perdão. E aí esses caras voltam a fazer o que eles estavam fazendo antes, trabalhando dentro daquele estado. Então o governo brasileiro espera esse momento de calmaria para então perdoar esses caras e esquecer isso. Deixa para lá, já que eles pertenciam à classe alta e o governo brasileiro não estava interessado em mexer na classe alta, mesmo eles sendo revoltados. Durante o governo do Dom Pedro II, o Brasil vai passar por uma série de conflitos com a Inglaterra. Lembrando que durante toda a história de Portugal, eles foram aliados da Inglaterra. Portugal continuou comercializando com a Inglaterra, mesmo com a proibição da França de Napoleão, o que causou eventualmente a vinda da família real para o Brasil. Quando os portugueses e a família real chegaram no Brasil, eles tiveram a preocupação de fazer acordos comerciais com a Inglaterra, então eles eram aliados há muito tempo. Mas no governo do Dom Pedro II, eles vão começar a ter alguns conflitos. Desde 1831, a Inglaterra pressionava o Brasil para dar um fim ao tráfigo negreiro. O Brasil era um dos únicos países que ainda realizava o tráfigo negreiro. E aí, o governo brasileiro decreta uma lei em que todos os escravos vindos da África seriam livres. Só que, apesar da lei existir, ela não era cumprida. Então, os caras vinham e trabalhavam aqui como escravos. E a Inglaterra pressionava o Brasil para dar um fim à escravidão. Não porque a Inglaterra era boazinha e queria a liberdade de todos. A Inglaterra estava passando por um processo chamado de Revolução Industrial, onde ela está produzindo muitos produtos, ela está criando, ela está desenvolvendo. Então ela tem muitos produtos e ela precisa vender esses produtos. Só a Europa já não está dando vazão para vender todos esses produtos que a Inglaterra tinha. Então ela precisava de novos mercados. O escravo, ele não compra produto, mas o homem livre compra. Então, acabar com a escravidão significava fazer mais gente comprar o produto da Inglaterra. E era isso que ela queria. Então, essa lei que o Brasil decretou dos escravos livres não era cumprida. Ela existia, mas ela não era cumprida. Em 1845, a Inglaterra vai aprovar a Lei Bill Aberdeen, que autorizava a marinha inglesa a abater navios negreiros, mesmo em águas estrangeiras. Ou seja, o navio podia estar em qualquer lugar, podia estar em águas que pertencessem inclusive ao Brasil, que se tivesse tráfego negreiro lá, a Inglaterra ia abater o navio. E isso aumentou a tensão entre o Brasil e a Inglaterra. Para piorar, alguns anos depois vai surgir a questão Christie, que vai ser outro evento de tensão entre os dois países. Basicamente, um navio inglês, com produtos ingleses, naufragou aqui na costa do Brasil e os brasileiros eventualmente saquearam essa carga. Quando a Inglaterra descobre, ela fica chateadíssima e ela reivindica o pagamento de uma indenização, ou seja, o Brasil teria que pagar um dinheiro para a Inglaterra em troca desses produtos que ela perdeu. O Brasil se recusa a pagar e aí cria uma crise, uma confusão generalizada que precisa da intervenção e do julgamento do rei Leopoldo I da Bélgica. Eles não chegaram a um acordo sobre o que eles iam fazer, Brasil e Inglaterra, e aí precisou o cara lá da Bélgica intervir para ver o que eles iam fazer. Isso tudo serviu para aumentar a tensão entre o Brasil e a Inglaterra, que a partir desse momento vão romper laços durante um certo período. Depois eles voltam a conversar, mas devido a todos esses conflitos, eles rompem as relações durante algum tempo. Eles ficaram brigados. E aí o Brasil vai se envolver em outra confusão, dessa vez a Guerra do Paraguai. O Paraguai se torna independente em 1818 e a partir de 1813 ele é governado por uma série de governos ditatoriais, caras mão de ferro mesmo, como o José Gaspar Rodrigues, Antônio Carlos Lopes e o filho dele, o Francisco Solano Lopes. Durante esses governos, o Paraguai ele buscou se isolar do resto da América, visando se tornar uma nação forte, autossuficiente e livre da exploração internacional. Então eles acabam se isolando dos outros países da América do Sul. Vão surgir uma série de conflitos fronteiriços, ou seja, os países eles estão brigando por fronteiras, está se desenhando as fronteiras e os países querem sempre ganhar um pouquinho mais de território. Então Brasil, Argentina e até o Uruguai e também o Paraguai, buscando esses novos territórios, vai gerar uma tensão na América do Sul. Em especial, o Uruguai estava passando por uma guerra civil e o Brasil acaba auxiliando um dos lados lá no Uruguai. Isso faz com que o Paraguai fique com medo de que quando acabar o problema lá no Uruguai, as outras nações, Uruguai e Brasil,
vão se juntar e atacar o Paraguai. Coisa que nunca foi comprovada, mas era o que o Paraguai achava. Então, o Paraguai proíbe o Brasil de se envolver no conflito lá no Uruguai. Mas o Brasil ignora essa ordem e aí acaba ajudando a resolver o problema lá no Uruguai. A Guerra Civil acaba com um grande auxílio dos brasileiros. E aí o Paraguai, tendo sido desautorizado, eles tinham dado uma ordem para o Brasil e o Brasil não cumpriu, e isso vai acabar gerando o aprisionamento de uma embarcação brasileira por parte dos paraguaios. Eles vão aprisionar essa embarcação brasileira e, em sequência, em represália ao Brasil ter ignorado as ordens dele, eles vão conquistar parte do Mato Grosso. E aí, o Brasil foi efetivamente afetado pelo Paraguai, e isso vai dar início a um conflito. O Brasil tinha boas relações com a Argentina, e por isso a Argentina vai se unir ao Brasil, e também o Uruguai, que foi auxiliado pelo Brasil. E com a junção desses três, Brasil, Argentina e Uruguai, vai surgir a Tríplice Aliança, e esse grupo vai dar início a um combate, a uma guerra armada contra o Paraguai, comandado pelo Solano Lopes. Então a gente tem de um lado a Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Argentina e Uruguai, e do outro o Paraguai, comandado pelo Solano Lopes. A gente vai ter grandes batalhas, como a de Riachuelo, Tuiuti, Curapaiti e do Havaí. Todas essas batalhas violentas e sangrentas e com a morte de centenas e milhares de soldados, e eventualmente a guerra vai terminar com a vitória da Tríplice Aliança. Então, o Brasil e os aliados dele vão ganhar esse conflito, mas vão ter baixas em todos os lados, muita gente vai morrer, mas em especial do lado paraguaio, já que eles perderam o conflito, eles vão sofrer perdas catastróficas. Mas o Brasil não escapou das consequências e também teve algumas repercussões negativas, como endividamento, já que travar uma guerra custa muito dinheiro, o fortalecimento político do exército, porque o exército ficou com a moral lá em cima, já que eles ganharam um conflito contra outra nação, e eles voltaram dessa guerra do Paraguai querendo mais participação política. Além disso, vai trazer a crise do escravismo e também, eventualmente, do império. Todas essas questões vindas da Guerra do Paraguai vão servir para enfraquecer o império. O endividamento vai ser ruim para a imagem do Dom Pedro II, o fortalecimento do exército vai começar a pressionar o Dom Pedro II, a crise do escravismo, já que o Brasil se recusava a abolir a escravidão, mesmo com vários outros países tendo feito isso, e eventualmente isso vai desgastar a imagem do Dom Pedro. Também para o Paraguai, a economia foi completamente destruída, muitos mortos, incluindo o cara que comandava o Paraguai, o Solano Lopes. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre o governo do Dom Pedro II e a gente vai ver como todas essas questões, algumas que surgiram na Guerra do Paraguai, foram fundamentais para o fim do Segundo Reinado, o fim do governo do Dom Pedro. Então é isso. A gente para por aqui. Dúvidas, perguntas, mandem para mim. Até semana que vem. Tchau, tchau.